Então, agora, iniciando também aí o nosso momento de oração, e nesse momento de entrega, queria convidar aqueles que estão presentes e aqueles que verão a gravação dessa reunião, para nós orarmos juntos ao nosso Deus nesse dia. Aqueles que quiserem e puderem, vamos nos ajoelhar e vamos orar. Oremos. Ó Santo Pai, amado Deus e Senhor, nós lhe damos graças por seres quem és um Deus tão bom. Queremos, ó Deus querido, pedir perdão por nossos pecados e uma vez mais te servir. Queremos clamar que tu dirija nosso coração, a nossa vida e nos aproxime de ti, ó Pai, trabalhando em nossa vida e nos ajudando realmente a sermos teus. Queremos pedir que em tua infinita bondade e misericórdia, ó Senhor, dá-nos do caráter de Cristo Jesus e nos encha do teu Espírito, nos ajudando, Senhor, a sermos verdadeiros mordomos, fiéis a ti, e uma vez mais entregues a ti, Senhor, para sermos instrumentos efetivos e agradáveis em tuas mãos. Vamos clamar pelas pessoas que estamos orando e trabalhando, por nossos familiares, amigos e queridos, por cada uma das pessoas que tem estado nessa classe bíblica, nos grupos de oração que temos participado, Senhor, no grupo relacional, das pessoas que desejam relacionar-se melhor contigo e com o nosso semelhante, e pedir que tu possas guiar, conduzir e dirigir o nosso viver. Perdoa, por favor, os nossos pecados, Senhor Deus, e nos aproxima de ti. Oramos agradecidos, entregues a ti, uma vez mais, clamando que nos libertes do mal. Em nome de Cristo, amém e amém. Iniciamos alguns estudos, algumas pessoas entraram, creio que como nós estávamos ainda na fase preparatória, nem todos ali permaneceram, mas o importante é sabermos que juntos estamos para orarmos a Deus agora e estudarmos a sua palavra. Muitos têm visto aí as reuniões gravadas, e nós temos tido, basicamente, nos sábados à tarde, os momentos de maior interação. Temos tentado deixar também ali o registro de algumas orações no nosso grupo. Eu queria aproveitar esse momento, né, embora estejamos em poucos, para estar pegando, dos que estão presentes conosco aqui, os motivos de oração que, porventura, os amigos venham a ter. Né? Eu gostaria de tomar liberdade, eu não sei quem tem, porventura, algum motivo de oração, seja agradecimento ou pedido, e deseja fazer, pode estar abrindo o microfone, e juntos podemos estar fazendo. Se algum dos presentes assim desejar, ou quiser fazer pelo chat também, pode escrever no chat, eu recebo aqui, para estarmos, então, orando a seguir. Eu queria agradecer que nós estamos bem, a minha família, me pedir pelas pessoas que estão nas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. É muito triste a situação, muito. Então, obrigado pelas orações por todo o Rio Grande. Deus abençoe. Amém. Mas alguém tem algum motivo de oração? A Cristine mandou uma mensagem aqui no chat. Tá? Eu não sei, Cristine, se posso colocar para todos orarem ou não, mas os que ela diz que sim, então vamos colocar aqui a leitura. Tá? Eliane está entrando também, ela está pedindo libertação e a conversão dos seus filhos, né? E pela comunidade ali que eles estão formando. Alguém tem mais algum motivo de oração? Eu vou solicitar orações também pelas decisões que precisamos tomar, pela entrega maior que temos que ter, pela consagração que precisamos fazer. Estamos aí participando de alguns ministérios, de algumas tomadas de decisão e precisamos realmente da direção do Senhor. Peço que Deus nos dirija nesse momento aí que precisamos tomar decisões importantes.
Peço por minha família, peço por minha esposa, por nosso filho, os demais familiares, pelas ações e pelas pessoas que temos tido o privilégio de orar, de atender, de trabalhar, de ensinar. Escolas missionárias, o Centro de Vida Saudável, que serve ao Senhor ao longo do mundo. Peço oração também por eles. A Eliana ainda não conseguiu, ela vai ter que ativar o microfone aqui embaixo, Eliana. Vou mandar mensagem para ela aqui. Conseguiu, a Eliana conseguiu ativar o som. Eliana, tem algum motivo de oração? Tá? Nós estávamos antes pegando os motivos de oração. Eu não sei se você... Eu sei que ontem você já fez alguns pedidos no grupo relacional, mas se tiver interesse em deixar algum motivo de oração aqui, pode estar mencionando, seja agradecimento ou pedido, minha amiga. Tá ouvindo? Sim, te ouço. Ah, tá. É, eu tenho um pedido de oração para fazer, sim. Eu gostaria que vocês orassem pela minha mãe. O nome dela é Júlia. Ela sofre com Alzheimer já há alguns anos. Toma a medicação dela, bem calminha, tranquila, mas eu gostaria que orasse por ela. Pelo meu irmão Eliseu, que foi internado com um problema de estômago. Não sabemos até agora o que está acontecendo. Isso lá em Boa Vista. E pelo meu filho, Saulo, né, que continua afastado de Jesus Cristo. E somente eu aqui vou para a igreja mesmo. É esse meu pedido de oração e meu agradecimento a Deus pela vida e por Deus ter cuidado, pelos seus cuidados. Amém. Deus conduza. Algum, algum outro Ah, mais? desculpa, Pode sem falar? esquecer, né? Precisamos orar lá pela turma do Rio Grande do Sul e também está cheio tem listas de pedido de oração de crianças, de pessoas que estão lá ainda achando um ao outro. Precisamos nos unir para orar por, e- por essa, por esse estado. É isso. Obrigada. Ok. Algum dos presentes tem interesse de orar, de interceder em oração pelos pedidos que aqui foram feitos? A Leila está chegando agora, não sei se a Leila também tem algum motivo de oração, Leila, algum pedido ou agradecimento a deixar, a fazer? Leila vai agradecendo pela semana, ok. Alguém dos presentes tem interesse em fazer uma oração? São os pedidos mencionados que o senhor tem registrado. A Cris também está agradecendo a Deus pelo melhor da saúde, pedindo que Deus conduza o trabalho da melhor maneira e conforme a vontade dele. Joelma está entrando agora. Estamos em fase de pegar pedidos de oração, Joelma, tá? Ou ainda agradecimentos. Tá? Se tem algum tem interesse em fazer, pode abrir o microfone e fazer. Boa tarde, no momento não. Ok. Algum dos amigos tem interesse em fazer a oração? Senão, eu faço também, sem problema. Se alguém quiser orar, só abrir o microfone e estender-nos em oração ao Senhor. Vamos orar, então? Vamos orar. Vamos tomar liberdade de me ajoelhar aqui para orar.
Pai querido, Pai maravilhoso, Pai bendito, santo e soberano, eterno Deus. Louvado seja o teu nome na terra, no céu e também em nossas vidas. Muitas, muitas são as situações aos quais, ó Pai, nós ainda não entendemos e andamos confusos. E queremos nos entregar a Ti. Muitas vezes nos colocamos em situações difíceis, mas sabemos que os méritos de Cristo podem nos retirar delas e queremos, ó Pai, usufruir da graça de Cristo para esse fim, pedindo que Tu mude o nosso coração a imagem e semelhança dele, para que possamos, Senhor, glorificar Teu nome em nossa vida. Vamos pedir perdão por nossos pecados, uma vez mais, e pedir pelo Teu Espírito em nosso viver. E que, uma vez mais, nos méritos de Cristo, possamos dar ao Senhor a tua direção. Ana Júlia agradece por estar bem e clama, Senhor, pelo Teu cuidado com os Teus filhos, em especial, que estão ali afligidos pelas cheias e que muitas vezes não entendem o que estão acontecendo e padecem por muitas necessidades. Protege Teus filhos, Senhor. E se era a Tua vontade, perdoa-lhes as faltas, lhes prepara para continuar contigo, permanecer contigo apesar da crise, pois em momento de dificuldade nós sabemos que temos um Deus que cuida de nós. E sabemos que tens escolhido o dia e a hora do retorno do teu amado Filho Jesus a esse mundo para acabar com o mal e o pecado. E assim como também já estudamos aqui na classe, sabemos que os filhos de Deus passam pelos sofrimentos para poder vencer as suas dificuldades de caráter, serem testemunhas cada vez mais melhores diante de Ti e comprovar em nossa vida de que o mal é mal e por isso Tu colocarás um dia um fim nele. E por ora és longânimo para conosco, não querendo que nenhum de nós pereça, mas sim que todos cheguemos ao arrependimento. E para o cumprimento do plano da salvação, permites que o mal chegue e também assole os teus filhos. Não és o causador do mal, o causador do pecado, suas consequências, mas provestes tudo o que é necessário para vencermos em Cristo. Provestes o dom de Cristo Jesus, deixaste teu Espírito aqui conosco e estás conduzindo os acontecimentos para que se desenrolem conforme a tua santa e maravilhosa vontade. Ser com os teus filhos que ali estão, Senhor. A Eliana traz sua necessidade de sua mãe Júlia com mal de Alzheimer. Agradece pela vida e pede que tu possas abençoar a Júlia, bem como seu irmão Eliseu, seu filho Saulo. E mais uma vez também ora pelos teus filhos ali no Rio Grande do Sul. A Cristine, pai, traz um pedido de oração pela libertação e conversão de seus filhos e pela comunidade que eles estão ali formando. A Cris traz o seu agradecimento, o coração agradecido a Ti pela melhora do seu estado de saúde e pede ao Pai que Tu conduza o melhor trabalho da melhor maneira, conforme a Tua santa e boa vontade. E eu entrego a Ti a minha vida, de minha família, meus pais, minha sogra, nossos cunhados, tanto da minha esposa quanto os meus, minha irmã, meu sobrinho, e peço pela salvação de cada um deles, bem como os demais familiares e queridos. Pedimos pelo ministério que nos dá, pelas decisões que temos que tomar, precisamos ser guiados, dirigidos por Ti, pedimos que Tu conduza nossas vidas, nos transformando cada vez mais próximo de Ti. Queremos nos entregar em Tuas mãos, Senhor, e pedir que Tu esteja à frente de tudo. Nos perdão por nossas falhas e faltas e que Tu transformes o nosso viver. Pedimos pelo estudo que faremos a seguir, que Tu possas guiar e conduzir. Os méritos do Senhor Jesus nós oramos, agradecidos e entregues a Ti. Amém e amém, ó Deus. Amém. Uhum.
Eu vou postar aqui já, começando a nossa apresentação, os slides que temos para fazer, os amigos, mas eu queria inicialmente conversar com os amigos, primeiramente, sobre algumas das ideias de hoje, né? As ideias que nós vamos estar conversando com vocês, com o tema de hoje. Hoje, no nosso tema, nós estaremos estudando um pouquinho sobre um termo que se convencionou chamar em nosso meio de mordomia, mordomia cristã. Muitos entendem que o termo mordomia tem a ver aí com ficar ali sem precisar, sem tribulações, sem dificuldades, ficar no bem bom, ficar só tranquilo, deitado numa rede ali, aguardando a providência divina chegar e as coisas serem ali resolvidas. Mas não é isso. Alguns conseguem entender o que é a função de um mordomo, e não a mordomia de ficar sem fazer nada, apenas curtindo a vida. Mas somos mordomos. O mordomo é um administrador, administrador daquilo que não é seu, o administrador dos bens do seu senhor. O conceito, né, que temos a compartilhar com os amigos, o conceito de mordomia, né, é um conceito bem mais amplo do que realmente apenas esse aí, que é muitas vezes passado, né? Passado, em especial no mundo secular. O mordomo é aquele que vive muito próximo do objetivo do seu senhor nessa vida. E por isso a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Embora já introduzi um pouco do assunto, mas eu queria ver com os amigos, né, qual a ideia que vocês têm sobre o que é a mordomia. Eu queria estar tomando a liberdade aí de estar vendo com vocês o que vocês entendem sobre esse assunto. Vocês já conheciam essa palavra, creio que aqui muitos já conhecem, mas é possível haver outros aí que ainda não sabem o que é, né? Ou, né, têm ideias diferentes do que seja esse sentido. Dos que estão conosco aqui, alguém de vocês já conhecia essa palavra, não? Quem que já conhecia? A Leila disse que já conhecia. Quem mais que já conhecia? Ana Júlia disse que também já. A julgar pela imagem que a Joelma fez do nosso cartaz, eu entendo que ela já conhecia também. Muitos de nós já temos uma formação nessa área. Alguns de nós já foram até líderes de mordomia em nossas congregações. Então, há bastante entendimento aí sobre o que seja a mordomia. Bom, vamos mudar um pouquinho a dinâmica que nós costumamos trabalhar. Vou pegar um material, não é um material novo, nem um material nosso, esse é um material produzido pela Igreja Adventista para estar trazendo aí essa ideia inicial, tá? Sobre o que seja a mordomia. E depois a gente vai avançar para outro material, tá? Então vamos entender aí essa noção de vida cristã como uma forma de mordomia. Na conduta cristã, o estilo de vida de um seguidor de Deus, um seguidor de Cristo, ele manifesta-se como uma grata resposta à magnificente salvação de Deus através de Cristo. O texto base é o texto de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Os amigos podem aí estar
está pegando para estar partilhando conosco aqui, então, o texto de Romanos, capítulo 12, tá? Versos 1 e o verso 2. Texto de Romanos. Os que têm aí a sua Bíblia podem estar tentando pegar comigo Romanos, capítulo 12, versos 1 e também o verso 2. Nos diz assim: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com o presente século. Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não vos conformar com o presente século, antes entender e vos entregar para poder entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual será a vontade do Senhor para nós em nossos dias? Qual a vontade dele? Estamos nós aí entendendo esse desenrolar da história, como o Senhor deseja que nós venhamos realmente aí a servir e aprender dele sobre o que é a sua vontade. Estamos cuidando dessa conduta cristã, como podemos nos aproximarmos mais do que ele deseja que venhamos a ser. Então, um pouquinho sobre isso é que nós vamos estar conversando ao longo dessa tarde, sobre qual é, então, a mordomia, quando vamos estar partilhando ali dos dois sacerdócios que Deus deseja que nós venhamos a ter: a vida cristã, a vida de Cristo, aqui nesse mundo, com seus representantes, e depois por toda a eternidade. Por isso, desse símbolo, né, da coroa de espinhos, a coroa que Jesus tem na cruz, no reino celestial. Então, no princípio da mordomia cristã, nós vamos estar colocando Deus em primeiro lugar em nossa vida, o tudo de nós em resposta ao tudo de Deus. Vamos estar entendendo que não é o que nós queremos, mas sim o que Deus pede de nós, o que Deus deseja que nós venhamos a ser. Então, aquele que projetou uma natureza tão bonita, o único e verdadeiro Deus, o nosso Criador, o nosso provedor e o nosso Redentor, ele tem direitos sobre nós. Tudo que existe é dele. Paulo diz que nele nós existimos e nele nós nos movemos. Ele menciona o quanto nós precisamos ser totalmente do Senhor. Deus tem direito sobre nós por ser nosso Criador, e ele pagou duplamente o preço por nós ao ser o nosso Redentor na cruz. Ele pede que nós nos entreguemos a ele e entendemos que nós desejamos essa entrega. Então, ele é o autor de todas as coisas. Tudo vem dele. Tudo que somos, até mesmo que nós conseguimos adquirir, os bens que temos, vem com um fruto daquilo que Deus nos deu. A saúde que ele deu a nós, aos nossos familiares, as capacidades, os talentos, tudo vem dele. Ele é o originador de todas as coisas. De tal forma que aquilo que nós cuidamos, que administramos, nada mais são do que posse dele. E por isso ele tem o direito a requerer isso tudo de nós. E da mesma forma, nós não estamos falando de um Deus tirano, nós estamos falando de um Deus que é provedor, estamos falando de um Deus que nos ama e que deu essas coisas para que nós pudéssemos viver bem. E junto com o que ele nos deu a capacidade, a inteligência para saber como podemos cuidar disso para a sua honra e para a sua glória. Ele não nos deixou sós, ele deixa um mapa, um guia sobre como devemos viver, o estilo de vida que ele deseja que nós tenhamos, a forma com a qual ele deseja ser adorado, como ele quer se relacionar conosco, que nós nos relacionemos com ele e uns com os outros.
Então, em suas leis, em seus estatutos, Deus deixa claro essas coisas para que venhamos aprender dele como é que deve ser o nosso viver. Sem dúvida alguma, né, sem nenhuma dúvida aí, Deus deseja realmente que a sua palavra seja plena, completa em nossa vida e que nós venhamos aprender realmente a viver cada vez mais como devemos estar aí servindo a Ele e tendo a sua imagem cada vez mais em nós. A palavra de Deus, a natureza à nossa volta, toda a obra, toda a criação, inclusive uma que nós estudamos recentemente, com o Célio estudando aqui conosco, tá? Revelam que é Ele o nosso Criador, é Ele o nosso Redentor. E esse desenhista, esse projetista maior, deseja relacionar-se conosco. Ele não simplesmente nos criou, deu corda e deixou o mundo seguindo o seu curso. Ele deseja que venhamos a conhecê-lo intimamente, ter um contato íntimo conosco. E é uma visão realmente extraordinária o que as Sagradas Escrituras fornecem para a nossa vida. O Senhor nosso Deus, Ele é o dono do universo e ainda assim se inclina para nos ouvir. Cuida de nós como se não existisse mais ninguém à nossa volta, como se fôssemos únicos. O Deus eu sou, Ele é o que nós precisamos que Ele seja para completar quem nós somos. Ele é realmente difícil de descrever. Seu caráter é ilibado, é santo, justo e bom. Então, como podemos estar determinados para vivermos do nosso jeito apenas, e não da forma com que Ele desejou, porque Ele nos dá atenção e nos coloca em primeiro lugar na sua vida, a ponto de ter dado o seu Filho unigênito para morrer por nosso lugar, a ponto de se debruçar, de deixar as outras 99 ovelhas e vir cuidar desse mundo rebelde, desgarrado. E nós, às vezes, temos tanta dificuldade para nos entregarmos por Ele. Não precisaria ser assim. Como podemos realmente colocar em primeiro lugar em nossa vida? Além de colocá-lo em primeiro lugar na administração de tudo aquilo que Ele nos dá para administrar. Embora, perto de tudo que é o universo, seja tão pouco. Existem alguns elementos que podem nos ajudar a colocar Deus em primeiro lugar. O primeiro é a fé. A fé que é mencionado no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Precisamos de fé para colocar-nos em primeiro lugar, para dizer que Ele deve comandar, porque Ele sabe o que é melhor para nós, porque Ele escolhe para nós o que nós mesmos escolheríamos se soubéssemos o que Ele sabe. Então, não precisamos querer governar a nossa vida, precisamos aprender a depender desse Deus. E pela fé, prosseguir nessa entrega a Ele. Eu quero escolher a luz, eu quero escolher Jesus. Eu quero, pela fé, colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da minha vida, até mesmo na administração de tudo que Ele me deu para cuidar. E eu creio que você quer também. Ainda que Ele seja invisível, e que nós, para colocarmos a Deus em primeiro lugar, precisamos não somente de fé, mas também fixar os nossos olhos nesse invisível, assim como a experiência que Moisés teve. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ele que estava na linha sucessória do trono, não desejou ser um egípcio, mas sim abriu mão de tudo para ser mais um escravo. Precisamos confiar nele, decidirmos diariamente estar em sua presença por meio da nossa devoção diária, da oração, da meditação em suas promessas, do estudo da sua palavra. E como nós podemos tomar uma decisão firme e feliz para nos colocar Deus em nossas vidas? Uma outra característica é a sua justiça. Para colocarmos Deus em primeiro lugar, nós precisamos não apenas ter fé e fixar nossos olhos no invisível, mas também
experimentar a Cristo Jesus, experimentar a sua maravilhosa justiça. Quando decidimos colocar Deus em primeiro lugar, é porque percebemos que Ele tem um plano para cada um de nós. Uma terceira coisa que necessitamos colocá-la em primeiro lugar é servi-lo. Não somente num ato de fé, fixando os olhos no invisível, experimentando a sua justiça, mas também, e principalmente, responder ao seu chamado para servi-lo. Estaremos prontos e dispostos para, como Isaías, responder a ele nesse crucial chamado: eis-me aqui, envia-me a mim. Decidimos colocar a Deus em primeiro lugar e decidir inteiramente ao seu serviço envolverá a sua vida uma vida de paz. Em quarto lugar, colocaremos os nossos tesouros, a renda que Deus nos deu, para que fixamos os olhos em Deus, esse Deus invisível, experimentarmos sua justiça, decidirmos servi-lo e aplicarmos até mesmo nossos recursos na sua obra, no erguimento de seu reino. Isso vai estar refletido com a maneira pela qual administramos os tesouros que o Pai Celestial colocou em nossas mãos. Como eu administro os meus negócios, minha empresa? É conforme a minha vontade ou é segundo os princípios que Deus me ensinou? A sinceridade, a honestidade, a justiça, como eu trato os meus colaboradores, como eu busco cuidar de cada um. Eu busco cuidar dos pequeninos como se fizesse ao próprio Cristo, ao próprio Deus. Há esses princípios em meu viver. Bênção. Será para a nossa vida como família, como igreja, se colocarmos em práticas as instruções de Deus numa vida pessoal. Ousando ir um pouco mais fundo e colocando o que é importante, que é essencial, em primeiro lugar. Conta uma história que, certa vez, uma professora estava tentando ensinar os seus alunos a importância de estabelecer prioridades. Isso acontece na vida. Nós precisamos aprender a colocar as grandes pedras, as prioridades espirituais, em primeiro lugar. Depois se aplica a devoção diária, aos outros hábitos, como mordomia, incluindo até mesmo os dízimos e as ofertas. E é fácil nos enganar, pensamos que quem tomamos a decisão de servir a Deus é o mesmo que conhecê-lo. Mas Deus está nos chamando para estarmos com Ele antes de servi-lo. Sempre que damos a Deus em primeiro lugar, Ele retribui com muito mais. Em Mateus 6,33 diz para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas são acrescentadas. Estamos nós procurando primeiramente o Senhor da obra e não apenas trabalhar na obra de Deus, na obra desse Senhor. Então, precisamos ver aí como podemos fazer esse compromisso de colocar a Deus em primeiro lugar e fazer para Ele controlar o nosso tempo com Ele todos os dias, enquanto buscamos o mais profundo derramamento do seu Espírito. Procuremos um lugar reservado para nos encontrarmos a sós com Deus. Dormir cedo para acordar cedo e então ali, antes das primeiras atividades do dia, eliminarmos todas as distrações, se possível, confessarmos nossos pecados, livrarmos das brechas daquilo que nos atrapalha espiritualmente e comungarmos plenamente com o nosso Deus, clamando por um batismo diário do Espírito Santo a cada dia, reservando um tempo para orarmos e estudarmos a palavra de Deus e continuarmos pedindo uma caminhada mais profunda. E, por último, com certeza não menos importante, manter Deus ao nosso lado ao longo desse dia. Esforçai-nos, como diz Ellen White, uma das autoras americanas que aqui mencionamos, diz: esforçai-nos por alcançar as coisas que Deus dá valor e para cuja obtenção Cristo deu a sua preciosa vida. Faça dos seus momentos de devoção com Jesus a sua primeira prioridade diária. E você colherá ricos benefícios em todos os aspectos de sua vida. Não se trata de comprarmos as bênçãos de Deus. Não entenda mal, que não estamos falando do evangelho da prosperidade. Não é isso. Se trata de nós termos, primeiramente, a Deus, o Deus das bênçãos, para então termos as bênçãos que Ele desejar nos dar.
O evangelho da prosperidade fracassa em seus princípios, porque o próprio Jesus não prosperou financeiramente. Os discípulos todos morreram pobres, todos morreram todos assassinados, com exceção de João. Porque no século XX, as pessoas que estão destituídas do Espírito de Deus querem dizer, não, se eu for fiel, Deus vai ser fiel. Não, não é isso. Deus, ele já é fiel. E por ele já ser fiel, a nossa fidelidade é uma resposta à fidelidade dele. Ele nos amou primeiro. E não fomos nós que fizemos uma boa obra e então tornamos Deus nosso devedor para nos abençoar. Não é essa lógica que a Bíblia apresenta. A lógica que a Bíblia apresenta nesse princípio, nesse estudo da mordomia, essa crença sobre a mordomia cristã, é nós cuidamos do que não é nosso. Nós recebemos uma bênção, a vida, os dons, os talentos que Deus nos deu, os recursos, o tempo, a influência, tudo. Saúde, nós recebemos todas essas coisas para administrarmos, para darmos um dividendo àquele que é o grande Deus. Creio que muitos de nós conhecemos a parábola dos talentos. O Senhor estava para viajar, sair em viagem, e ele dá ali a 3 dos seus servos. A um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 e a outro ele dá 1. E então ele sai em viagem. Ele demora um tanto para voltar, retornar dessa viagem. E quando ele retorna, ele vai acertar contas com os seus servos. E nesse acerto com os seus servos, acerto de conta com os seus servos, ali ele então começa ali a questioná-los, tá? E primeiro vem aquele que a qual ele deu 5 talentos. Ele diz: o que você, né, como você fez? Ele explica como ele empregou os talentos, e ele devolve os 5 talentos para o Senhor e diz: ganhei mais 5. Então ele ouve: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Então chega o segundo servo, que recebeu ali 2 talentos. Então, com esse que recebeu 2 talentos, tá? Se interessar, irmão, isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 14, tá? Do verso 14 até o verso 30. Então, esse servo que recebeu 2 talentos, ele devolve os 2 talentos, e com aquilo que ele empreendeu os talentos, ele entrega também ao seu senhor outros 2. E aí se aproxima aquele servo que havia recebido apenas 1 talento, e ele diz: eu sabia que tu és diz assim, acho melhor colocar verso 24. Chegando por fim, o que receberam 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhes o verso 26, porém o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu talento, meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, nós estamos administrando aquilo que é de Deus. O templo físico e o templo do nosso corpo, o tempo que Deus nos dá, os tesouros, os recursos que Ele nos dá. Nós estamos administrando aquilo que o Senhor dá aos seus filhos. Então, essa é a principal condição para crescer como mordomo fiel. Fiel nos recursos dados por Deus. Fidelidade com o qual nós cuidamos daquilo que Ele nos deu.
Como estamos sendo fiéis a Deus? Estamos nós escondendo o que Deus nos deu na terra? Estamos vivendo dissolutamente? Estamos empregando o que Ele nos deu para a salvação de muitos? Como estamos vivendo nesses talentos? Mais uma vez digo, não se trata de ser um propagador do evangelho da prosperidade. Pelo contrário, se trata de a nossa fidelidade ser uma resposta àquilo que Deus já fez. Então, precisamos nos comprometer a separar os primeiros momentos de cada dia para comungar com Deus, por meio da oração, do estudo da Bíblia, de livros inspirados, como o caso do Espírito e Profecia, né? De guias bíblicos, como é o caso da lição da Escola Sabatina e outros, de participar do culto familiar, de levarmos nossa família diante de Deus. Precisamos aí de alguns compromissos diante dele. Precisamos cultivar relacionamentos de qualidade. Precisamos cuidar da nossa família, do nosso casamento. Será que eu estou satisfeito ao amar o outro? Ou apenas estou querendo eu ser satisfeito a ter as minhas necessidades atendidas? Será que eu amo altruistamente o amor ágape, como Deus assim revelou por nós? Ou estou querendo um amor apenas que atenda às minhas necessidades? Quando existe um termo disfuncional, quando isso é usado no contexto dos relacionamentos, se refere a um colapso do que é normal no relacionamento conjugal. Porém, é muito mais normal que duas pessoas imperfeitas tenham divergências em sua visão de mundo. Isso significaria que todo casamento passará pelo desafio de ter que lidar com os conflitos. Como eu estou lidando com os meus conflitos conjugais? Os casais que obtêm sucesso no casamento são os que aprendem a remover os padrões destrutivos ou negativos do relacionamento um com o outro, e não aqueles que vivem harmonicamente sem nunca haver nenhum tipo de discussão. Para poder chegar nesse patamar, precisam aprender a viver com as diferenças e fazer com que Deus nos ensine a ir além das diferenças. Então, aqui alguns 7 hábitos que podem nos ajudar a cultivar o casamento, cultivar um relacionamento de qualidade. Ver o nosso casamento como uma dádiva divina. Orar regularmente pelo nosso casamento, pelo nosso cônjuge. Aprender e praticar habilidades de comunicação eficazes. Descobrir e fazer o que o cônjuge gosta. Descobrir o que o cônjuge não gosta e não fazê-lo. E perdoar com frequência, aprender a rir, fazer depósitos emocionais. Nunca gostei de uma barba. Mas estou aprendendo a lidar com ela, porque isso agrada a minha esposa atualmente. Quando vocês são fiéis em sua mordomia, Deus abre as janelas do céu e derrama abundantes bênçãos sobre nós. Quando os cônjuges são pacientes, bondosos, fiéis, gentis um para com o outro no casamento, as bênçãos de Deus transbordam, não apenas para os seus lares, mas até para os vizinhos, parentes e amigos. Põe em seu coração hoje mesmo, começar a praticar esses 7 hábitos no seu casamento. Coloque Deus sempre no seu casamento. Aprenda a amar, não da forma com que você sempre aprendeu e gosta de ser amado, mas sim na forma no qual o cônjuge aprendeu a ser amado e na forma em que ele se sente amado. E geralmente é diferente da nossa. Aprenda a amar numa linguagem do amor diferenciado daquela que você está acostumado. Então nós nos comprometemos a melhorar os nossos relacionamentos, tomando a fidelidade, o perdão e o amor como os princípios para o casamento. Eu vou ser um mordomo fiel, desenvolvendo hábitos mentais saudáveis, porque muitas pessoas sabem qual medicação ou remédio natural devem tomar para aliviar uma dor de estômago, de garganta, uma torção muscular. Se ficarem preocupadas por causa de alguma enfermidade física, elas farão os arranjos necessários para recorrer a um médico ou um profissional de saúde. Mas será que essas pessoas recorreriam a profissionais de saúde mental se experimentassem pensamentos, sentimentos ou comportamentos que deixassem muito perturbados? Talvez não. Provavelmente por alguma causa de estigma.
Sim, a saúde mental, a profissão de saúde mental, em especial a psicologia moderna, ela vai fazer o ser humano olhar para dentro de si, para achar dentro de si a solução dos seus males. E não é assim. É necessário, sim, que nós conheçamos muito bem a nós mesmos, mas é para nós conhecermos a bem para nós mesmos, para olharmos dentro de nós mesmos e vermos que não há solução para nós em nós mesmos, mas sim há em Deus, e eu vou me conhecer para saber em que ponto eu preciso me entregar melhor. Ali nós aprenderemos a fazer a diferença. Ali certamente nos aprender a diferença. E essa saúde mental, né, que é ao contrário da saúde física, a saúde mental ela não pode ser definida como ausência de doença. As pessoas sofrem e fazem outras sofrerem. Muitos são sintomas parciais e não correspondem realmente a um diagnóstico completo. A saúde mental ela envolve sentimentos, comportamentos, pensamentos, impulsos. São fontes locais a qual precisamos vencer muito mais do que isso. Essas três áreas da saúde mental estão intimamente relacionadas entre si. Os pensamentos determinam estados psicológicos, os sentimentos, as emoções, aos quais, por sua vez, dão lugar ao comportamento. A Bíblia menciona essa conexão, porque, como imagino na minha alma, assim ela é. Quem é prudente age com conhecimento. Então, temos que ser mordomos da saúde mental, cuidando do corpo e da mente nossa, da nossa família, das pessoas à nossa volta. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito? E que está em vocês, e que vocês recebem de Deus esse corpo, esse Espírito, e que vocês não pertencem a vós mesmos? Somos mordomos de todos os bens que Deus nos confiou. Isso inclui, certamente, isso inclui a nossa mente, isso inclui os nossos comportamentos, nossos sentimentos, nossas emoções. Somos chamados a adotar padrões de mordomia, não apenas físicos, mas também mentais. Devemos servir-nos de todos os recursos que Deus nos pôs ao alcance para o governo e o cultivo dos nossos pensamentos, sendo então mordomos deles. Saúde mental que depende, em parte, da maneira como processamos os pensamentos. Então, temos que tomar preocupação, por exemplo, podemos estar muito preocupados com assuntos que são importantes para a nossa vida e a vida dos nossos entes queridos, mas será que essa preocupação, na realidade, não vai estar nos escravizando, nos prendendo? Será que estamos aprendendo a ser ativos educadores de nós mesmos, contemplando como era Cristo, que sabia se entregar e que não vivia preso em preocupações excessivas, e que disse que por nossas preocupações não podemos acrescentar um único côvado ao cumprimento de nossa vida? Estamos aprendendo a cultivar hábitos saudáveis em nossa mente, como mordomos de nossos pensamentos. Nós precisamos encontrar maneiras de dissipar esses pensamentos incorretos, negativistas e muitas vezes tóxicos, sendo também um mordomo de nossas emoções. As emoções geralmente seguem os pensamentos, e é por isso que gerenciar nossos pensamentos é tão crucial para evitar os estados de espíritos prejudiciais e para promover os espíritos saudáveis. Temos que ser também o mordomo do nosso comportamento. A maioria dos comportamentos surge como resultado dos pensamentos e sentimentos. Daí a importância da gestão do pensamento. Alguns comportamentos também podem levar a distúrbios emocionais e mentais, e por isso precisamos agir com gatilhos para evitar as psicopatologias. Verdadeiramente, a saúde mental é um bem, assim como a saúde física. Os talentos, o dinheiro ou as posses. Todos nós estamos incumbidos de trazer glória a Deus e de servir os outros. Devemos entender como desenvolver esses bens, acalentá-los e dedicá-los ao serviço do Senhor, que é o serviço dos nossos semelhantes. E como Pedro escreveu, devemos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. E se formos também na carta a Pedro, mas agora em 2 Pedro, no capítulo 1,
Nós lemos um importante texto que, inclusive, temos já estudado ele aqui na classe bíblica. Né? Na segunda carta a Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, nos diz assim até o verso 8. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, e aqui piedade tem a ver com viver piamente, viver retamente, religiosamente diante de Deus, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos tornemos coparticipantes da natureza divina. É da natureza divina que nós temos que nos tornar participantes, não da natureza humana, sendo libertos das corrupções e das paixões que há no mundo, dos comportamentos corruptos e das paixões desenfreadas. Nós somos libertos por tornarmos participantes da natureza divina. Por isso mesmo, vos reunindo em nós toda a diligência, associai a vossa fé à virtude, a virtude o conhecimento o domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ativamente, nós precisamos produzir os frutos da natureza divina, acrescentando uma a uma até alcançarmos aí a plenitude da estatura de Cristo. Gosto também muito de Filipenses nessa hora, onde nós estamos aprendendo, por exemplo, a ser a semelhança de Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu forma de servo e tornou-se a semelhança dos homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo menciona ainda, agora no capítulo 3, que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Capítulo 2, me desculpe, a partir do verso 12. Devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Precisamos desenvolver, há uma parcela humana aqui, e não é feito conforme a vontade do ser humano, é com temor e tremor, é respeitando a soberania de Deus, por isso o tememos, respeitando inclusive o destino final das almas, que Deus tem o poder de fazer isso, e por isso trememos. E claro, não é algo apenas humano, é coparticipante da natureza divina. Há uma parcela divina e há uma parcela humana. Por isso que o verso 13 diz que Deus efetua em nós tanto querer como efetuar segundo a boa vontade. E ainda nesse contexto de saúde mental, Filipenses 4, verso 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será conosco. É para nós termos um papel ativo na construção, na manutenção, no cuidado, na mordomia dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções. A emoção é algo do momento. O sentimento é a memória das nossas emoções, dos impulsos que vão dentro do nosso coração, as paixões que existem dentro do nosso coração. Por isso temos que ter um compromisso, de nos comprometermos a estabelecermos hábitos saudáveis, um hábito saudável novo para servir ao Senhor com toda a nossa mente. Portanto, quando orarmos pelas pessoas, precisamos aprender a crer. Já pediu a Deus para lhe dar algo que você deseja, mas logo ignorou o que ele lhe deu para não reconhecer que a resposta à sua oração estava bem na sua frente? Você já orou por algo e Deus rejeitou o que Deus lhe deu? Como está a tua vida de oração? És tu o mordomo de Deus nas orações? Existem alguns encontros aí divinos que não conseguem ser reconhecidos e identificados. Estamos acreditando nos resultados de Deus em nossa vida. Estamos entendendo que quando eles orarmos, vamos acreditar que Deus enviará para nós no lugar certo e não julgando ninguém com base na sua aparência externa. Como é que estamos isso na nossa vida de coerência com a oração? Primeiro João, capítulo 4, também nos ensina muito a respeito da resposta da vida de oração.
Pedro também menciona que nós precisamos vencer os nossos pecados, do contrário, a nossa oração não será ouvida. 1 João 4, verso 1 João, capítulo 4, verso 15, se não me falha a memória. Não, é 5, verso 14. 1 João 5, 14. É esta a confiança que temos para com Ele, Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Estamos aprendendo a orar segundo a vontade de Deus. Quando você orar, devemos aprender a acreditar que Deus fala com as pessoas antes mesmo de você. Quando você ora por almas, acredite que Deus usará para testemunhar a outras pessoas. Todos nós aprendemos o Evangelho com um outro cristão. Precisamos, então, viver esse testemunho histórico, que inicia com Cristo, de Cristo para os discípulos, para os apóstolos, e geração após geração, ao longo de quase 2 milênios, chega a nós hoje. Precisamos aprender a seguir o desígnio de Deus. Seja você um engenheiro, mecânico, enfermeiro, médico, pastor, administrador, gari, vendedor, dona de casa, não importa, precisamos aprender a testemunhar desse nosso Deus aonde nós estivermos. Isso precisa ser a prioridade número 1. Jovens ou velhos, homens ou mulheres, não importa qual seja a identidade cultural, você e eu fomos chamados para falar sobre o que temos visto e experimentado com Deus. E aqui eu vou deixar 5 razões que o autor desse texto nos traz, aos quais precisamos que testemunhar é tão importante. Primeiro, nada traz mais felicidade ao nosso coração do que sermos usados por Deus. Segundo, estamos oferecendo uma oportunidade de salvação, estamos levando Jesus. Precisamos testemunhar, e testemunhar traz alegria ao coração de Deus, porque a nossa fé, sem ela é impossível agradá-lo, mas quando nós, pela fé, lhe servimos e testemunhamos dele, nós trazemos alegria ao coração de Deus. Precisamos nos tornar como Jesus. Jesus Cristo fez assim. Ele glorificou ao Pai em tudo. Devemos fazer o mesmo. Seremos fiéis, então, ao mandato divino. Quando você orar por almas, creia. Deus sempre responde às suas orações. Ele pode dizer sim, ele pode dizer não, ele pode dizer espere um pouco, mas a resposta de Deus à oração é o melhor para cada um de nós ou das pessoas pelos quais estamos orando. Como mencionei aqui, Deus escolhe para nós o que nós mesmos escolheríamos se soubéssemos o que Ele sabe. Estamos nesse planeta por uma única razão: dar testemunho do maravilhoso Deus de todo o universo. Ellen White, no Parábola para Jesus, nos diz assim: vivia, meditava, Jesus fazia isso, vivia, meditava e orava não para si mesmo, mas para os outros. Depois de passar horas com Deus, ele apresentava-se manhã após manhã para comunicar aos homens a luz do céu. Vamos então fazer um novo compromisso. Eu me comprometo a dedicar tempo regular a cada semana para compartilhar as boas novas por meio dos estudos bíblicos, dos pequenos grupos e outros diferentes meios, e por interceder por outros. Vou aprender a abrir aí as janelas do céu, né? Perfusão de algumas bênçãos. Malaquias nos diz, agora falando a respeito do como eu administro os tesouros que Deus me deu e como eu devolvo aquilo que é de Deus. Malaquias 3, verso 10 nos diz que Deus vai abrir as janelas do céu para descrever o resultado de devolver o dízimo e a oferta que pertence a Deus. Malaquias 3:10 nos diz que Deus vai derramar sobre bênçãos sem medida, quando nós não deixarmos de, literalmente, tirar aquilo que é de Deus dele, roubarmos a Deus. O texto é forte. Nós precisamos devolver aquilo que é dele. Ele vai derramar sobre nós bênçãos sem medida. É um ensinamento. E aqui, de novo, preciso frisar, eu não estou falando de evangelho da prosperidade, compro as bênçãos de Deus com dízimo ou com oferta. Eu estou falando de devolver a ele o que é dele, até porque a obra dele precisa de sustento. Não que Deus não possa sustentar por si, mas porque ele objetivou dar bênçãos aos seus filhos, para que os seus filhos saibam dividir. Então, vemos necessidades. Acontece uma catástrofe, como aconteceu no Rio Grande do Sul, nosso coração é compelido por Deus para ajudar, para poder sustentar. Deus dá bênçãos a muitas pessoas para que elas ajudem os mais necessitados.
e para cada um de nós ele dá o sustento e para que nós possamos ter também o suficiente para ajudar a outros, se assim administrarmos bem as posses que ele nos dá. Vamos aprender sobre como esse ensinamento que está em harmonia com a promessa encontrada por Deus no capítulo 28 de Deuteronômio, que se formos fiéis, Deus abençoará. Sim, ele abençoará. E a bênção dele não é uma resposta da fidelidade. Ele é fiel primeiro, porque ele dá toda a condição. E se nós nos mantivermos fiéis a ele, ele é fiel primeiro. E se nós nos mantivermos fiéis a ele, então a bênção também virá para nós. Então são dois momentos de bênção. A primeira momento de bênção, a bênção da vida, a bênção da saúde, dos talentos, do sustento. Deus é fiel a cuidar de nós e nós então retribuímos a sua fidelidade e recebemos uma outra bênção que Deus deseja dar. Essa é a promessa do abrir as janelas do céu, derramar sobre nós bênçãos sem medida. Embora o amor e as bênçãos de Deus precedam o dízimo, ele vem antes. É biblicamente correto reconhecer que Deus acrescenta abundantes bênçãos materiais àqueles que são fiéis dizimistas. Ellen White explica essa realidade dizendo que alguns terão 100 vezes mais, tanto nessa vida e no mundo vindouro e na vida eterna, mas nem todos receberão 100 vezes mais nessa vida, porque nem todos podem suportar. Mais alguns elementos que podem nos ajudar a colocar Deus em primeiro lugar. Agora, na questão, inclusive, da gestão dos recursos, porque o dizimar é, inclusive, uma forma de proteção para nós, inclusive para vencermos o egoísmo. Bem como o ofertar com alegria, ofertar progressivamente, um plano sistemático de doação. Podemos, então, viver aí esse esquema de proteção de Deus. Então, ainda em Malaquias 3, expande o verso, lá em Malaquias 3:11, Deus coloca: repreendei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos. Assim, Malaquias desenvolve o seu pensamento acerca das medidas da proteção de Deus. A proteção de Deus é muito necessária nesses tempos de instabilidade. Deus é nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada, ainda que as montanhas caiam nas profundezas do oceano ou desmoronem com muita chuva. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, ainda que os montes tremam violentamente. Há mais bênçãos com um propósito. E nós lemos no verso 12 de Malaquias: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, as pessoas perceberão essa segunda leva de bênçãos de Deus e querem saber quem é esse Deus que lhes abençoa. E nós poderemos, então, assim testemunharmos. Esse verso usa duas expressões para a reação de outros quanto aos fiéis dizimistas. Vos chamarão bem-aventurados e a terra será deleitosa. Então, nós aprendemos ali que devolver o dízimo não é uma barganha entre o ser humano e Deus. Não se trata de devolver para obter mais. Assim como o espírito altruísta leva fidelidade na devolução dos dízimos, esse mesmo espírito pode nos ajudar a usar nossas bênçãos adicionais para abençoar outras pessoas e testemunhar sobre o doador de todas as bênçãos. O Senhor do céu lança um repto àqueles a quem ele tem suprido com a sua liberalidade, para que o provem. Então, eu me comprometo a devolver os meus dízimos, eu comprometo a dar as minhas ofertas aceitáveis. Há muitas indicações na Bíblia que o Senhor avalia, qualifica e classifica como uma forma de doação ou ainda a ausência dela. Algumas, inclusive, nós já estudamos aqui na classe, nós já estudamos sobre os diferentes tipos de ofertas de manjares, oferta pelo pecado, oferta de sacrifício. Nós já entendemos muito essas formas de ofertas. Também isso pode ser feito através da dedicação, dos cultos, da entrega e até mesmo da devolução de dízimos e ofertas específicas que damos com alegria, pois Deus cuida de seus filhos e é uma alegria poder participar do sustento de sua obra. O fato de que ele se sentou propositalmente em frente ao tesoureiro,
que ele qualificou a oferta da viúva pobre, nos diz que ainda hoje ele observa e avalia os nossos padrões de cada doação. Quais são algumas das condições para Deus aceitar uma oferta? Quando ela é apresentada por um coração que está bem com Deus. Não para, literalmente, mais uma vez, comprá-lo, ou sim para poder aplacar a ira do Senhor, mas um coração que está bem com Deus, está em paz. Quando ela é trazida por um coração que está bem com os seres humanos. Por que isso? Porque se eu tenho algum problema com alguém, eu devo, diz a palavra de Deus, ir lá e me acertar com essa pessoa para depois voltar e oferecer a oferta no altar. Quando é trazida por um coração que está bem com os seres humanos, eu consigo, então, remover esse problema que eu tenho com o outro. Quando é apresentado por uma pessoa obediente, pessoa que deve dizimar do endro e do cominho, mas especialmente por aquele que serve ao Senhor. Quando o adorador está buscando uma recompensa celestial e não uma recompensa terrena. Quando a oferta representa uma proporção adequada perante a renda que cada um de nós tem. Quando a oferta é dada de acordo com o que foi especificado, com aquilo que Deus pediu. Antes de cada ato de adoração, por meio de ofertas, somos convidados por Deus para sondar os nossos corações, para ver se ainda há algum pecado não confessado que possa impedir a nossa oferta seja aceita. Mas também devemos avaliar o nosso relacionamento com Ele e com os outros, bem como a motivação que nos leva a ofertar a regularidade e a qualidade dessa oferta. Essa é a melhor oferta que podemos trazer. Ela está expressando a nossa gratidão e a fidelidade a Ele, ou poderíamos fazer de forma diferente? Aproveitemos, então, a adoração por meio das ofertas para nos aproximarmos ainda mais daquele que não apenas nos resgatou pelo seu sangue, mas também através desse sangue nos sustenta. A melhor e maior oferta jamais será aceita se aquele que trouxer não estiver bem com Deus. Precisamos, então, colocar em dia a nossa vida com o Senhor. Precisamos aprender a fazer aquilo que Ele deseja que venhamos a fazer a cada dia, a cada instante. Precisamos aprender a nos entregar como convém. O livro Mensagens aos Jovens chega a dizer que nós não conseguimos nos entregar plenamente, mas precisamos fazer o nosso melhor. E então Deus se apropriará de nós, dessa que já estamos nos entregando, e preencherá aquilo que falta com a graça de Cristo Jesus. É um relacionamento. Mordomia é um relacionamento em missão. Eu me relaciono com Deus para cumprir o ideal que Ele tem para mim. Eu aprendo que Deus é maior e entrego tudo que tenho em resposta ao tudo que Deus já deu. Mordomia é uma questão de adoração. E eu quero terminar com vocês lendo o verso que começamos, Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Uma vez mais. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, um apelo forte, emocional, e não faz por algo qualquer, não é um jargão. Hoje em dia temos um jargão, pelo amor de Deus. Não, Paulo não está mencionando isso. Paulo está mencionando o real sentido dessa palavra, não um jargão falado de forma qualquer. Algo extremamente importante, ter as misericórdias de Deus, a razão pelos quais nós não somos consumidos. Que nós devemos apresentar o nosso corpo que é templo do Espírito Santo, o nosso corpo que é a morada do Senhor, o motivo pelo qual nós o adoramos, como um sacrifício, algo que temos que abrir mão de nós mesmos, abrir mão do nosso tempo, da nossa vontade, dos nossos desejos, das nossas paixões, e cuidarmos daquilo que não é nosso, da vida que Deus nos deu, dos relacionamentos que Ele nos deu, da família que Ele nos deu, dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, impulsos, falas, atos, dos bens que Ele nos deu, da nossa adoração, inclusive através dos dízimos e nossas ofertas. Tudo isso é um sacrifício. E não é mais para ser um sacrifício de animais mortos, não, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional.
motivado por um coração que está em paz com Deus. Por isso, algo santo, agradável a Deus, feito como uma forma de adoração, uma forma racional, de quem entende o que está acontecendo e livremente, inteligentemente, resolve adorar a Deus, um culto racional. Não vos conformando com o presente século, com o que você pensa ou pensava, ou as pessoas à sua volta pensam, mas sim buscando entender o que Deus pensa de cada um de nós, o que Deus deseja que venhamos a fazer. Sendo, então, portanto, transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque nós somos pecadores, nós pensamos coisas que não devíamos pensar. Renovação da nossa mente. Então, nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí, vamos estar vivendo uma outra realidade, a realidade que Deus deseja que nós venhamos realmente a ter. A boa e perfeita e agradável vontade do Senhor para os seus filhos. Então, hoje nós aprendemos aí alguns princípios, né, sobre como podemos ser melhores mordomos, cuidadores, governantes dos bens que Deus nos deu. Deus nos deu a condição de sermos dominadores, diz a Escritura. Lá em Gênesis, Deus nos deu domínio sobre esse mundo, seus recursos, seus animais, mas não domínio para que nós sejamos tiranos, não domínio para que nós usemos de qualquer jeito, mas sim aqueles que estão cuidando. Até porque Jesus Cristo, nos diz Apocalipse capítulo 11, Jesus Cristo voltará para destruir os que destroem a terra. Então, a terra é uma outra bênção que Deus nos deu para cuidarmos. Para nós cuidarmos do templo que somos nós, cuidarmos do tesouro, os recursos que Ele nos dá, da terra que Ele nos deu, da família que Ele nos dá, da saúde que temos. Todos são atos que devemos fazer como mordomos de Deus. Porque somos proprietários, sim, porque Ele nos deu, porém, algo que Ele ainda quer que prestemos contas. E por isso é dele. Ele só nos deu para cuidar, não para fazermos o que quisermos. Até porque quando ele dá, ele está dando para criaturas santas que ainda não haviam pecado. Depois o pecado usurpa isso e perverte tudo o que Deus fez, inclusive o nosso relacionamento com ele, com os nossos semelhantes e a nossa condição de mordomos do que pertence a Deus. Mas, mais uma vez digo, ele voltará para o acerto de contas. Aquele que há de vir para julgar os vivos e os mortos, diz o credo cristão, no 4º século antes de Cristo, depois de Cristo. É muito, muito importante que nós aprendamos, pois, realmente a vivermos à altura do que o Senhor deseja que nós venhamos a viver. Mais uma vez, então, vamos orar para finalizar o estudo de hoje? Oremos. Pai de amor, Pai de graça e de bondade, Santo e soberano Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos, aquele ao qual tudo que existe é proprietário. Em ti, Pai, em ti nós existimos e nos movemos. E no dom de Cristo Jesus, na renovação das tuas misericórdias feitas a cada manhã, é a razão pela qual não somos consumidos. Como nós, pecadores, podemos nos achegar a ti através de Cristo, com segurança ao teu trono da graça, sabedor que és galardoador dos que te procuram. E assim, Senhor, diante de ti, reconhecemos tua majestade e soberania, teu direito sobre nós como nosso Criador, teu direito sobre nós como nosso Redentor. A ti nós viemos nesse momento para adorar.
e reconhecer que não estamos sendo bons mordomos, Pai, a todo tempo, a todo momento, com cada instante, com cada pessoa que nos deve se relacionar. Clamar que tenhas misericórdia de nós em Cristo e transformes o nosso coração e nos faça, Pai, por favor, melhores mordomos a cada dia, para que estejamos preparados para quando Jesus voltar. Em nome de Jesus nós oramos, nele agradecemos, entregues à libertação do mal. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meus amigos. Deus abençoe. Muito obrigado a todos aí os que estiveram presentes conosco nesse estudo. Tá? Aqueles que vão ver ainda a gravação dele, o Gabriel logo vai estar disponibilizando aí a gravação no grupo também. Tá? E logo ela já vai estar sendo postada ali no canal do YouTube e vamos estar transmitida por lá também. Que Deus abençoe. Até o próximo momento. Um abraço a todos e até lá. Deus abençoe. Tchau, tchau.